Vocês conseguem enxergar bem a minha tela aí? Tudo certo? Beleza. Bom, então vamos lá começar aqui com a nossa disciplina, né, que é a disciplina de compiladores, tá? Essa disciplina, ela é uma disciplina de 4 créditos, tá? Então a gente vai se reunir às terças e quintas no horário de 3h30 às 17 horas, 17h30, tá? Mas aí eu vou mostrar como é que vai funcionar a logística nesse plano remoto. Eu vou apresentar aqui algumas discussões. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode acionar o microfone e perguntar, ou pode fazer pelo chat, tá bom? Bom, pessoal, então assim, o que eu preciso de introdução para começar a minha disciplina de compiladores, né? Primeiro ponto, a gente tem que ter uma fundamentação, mesmo que básica, de estrutura de dados, tá? Então, os algoritmos que a gente vai trabalhar nas fases do processo de compilação, em algum momento ele precisa dessa fundamentação dos conceitos da estrutura de dados. Então, digamos assim, um conhecimento obrigatório que a gente precisa aqui. Um conhecimento fundamental, tá? E aí eu coloco um asterisco aqui bem grande, é o conceito de linguagens formais e autômatos, tá? Isso aqui é obrigatório. Professor, preciso ser expert nisso para poder conseguir passar uma disciplina? Não. Você precisa ter uma fundamentação para desenvolver as estratégias no processo de compilação. Não só desenvolver, mas para entender como funciona esse processo de geração de um compilador, tá? E também de linguagem de programação, tá? Então, lá naquelas questões relacionadas ao escopo, né, a paradigma de linguagens. Então, todas essas relações são interessantes e é bem recomendado que você tenha esse conhecimento para utilizar nessa disciplina. Então, para que vai servir isso, né? A nossa aplicação óbvia para que eu possa utilizar essas estratégias, essa teoria associada às linguagens, e que eu possa programar o meu compilador, né? Que eu possa praticar tudo aquilo que eu tenho de teoria relacionado a linguagens, tá? Então, uma linguagem de programação, ela é uma linguagem formal, tá? E muito dessa linguagem formal, que define as linguagens de programação, elas são concebidas a partir das linguagens livres de contexto, tá? Então, o conceito de linguagens livres de contexto, ele é suficiente para que eu defina uma estrutura sintática para a linguagem de programação. Então, toda linguagem de programação, ela tem a sua gramática associada. E essa gramática é uma gramática livre de contexto, tá? Então, esse é o primeiro conceito que a gente vai entender. Então, sabendo que eu tenho que ter toda essa, digamos assim, essa fundamentação teórica, o que eu quero com o compilador? Na realidade, eu quero traduzir os meus anseios, os meus códigos, as minhas ordens, que eu sou o programador e que o meu computador possa realizar a ação de acordo com aquilo que eu quero para o meu problema, tá? Então, o que eu quero, em sumo, é permitir que um algoritmo, que é o código, né, de uma linguagem, seja implementado e se torne um programa executável. Então, eu quero sair daqui de um código fonte e levar até as minhas instruções de máquinas aqui no meu computador. E que ele execute as minhas ações, tá? Que ele execute as minhas ações. Então, o compilador é isso: pegar o código-fonte e transformar no código de máquina, né? Num programa executável. É isso que acontece. Só que
nesse processo aqui, a gente tem um conjunto de fases bem estabelecidas que devem ser seguidas, tá? Algumas obrigatoriamente, outras optativamente, para estabelecer essa conceitualização bem estruturada. Óbvio que você pode fazer um programa que seria um tradutor, que pega o código-fonte e vai direto para o código de máquina. Não é restrito. Mas o que a gente quer nessa disciplina é dar, digamos assim, o caminho das pedras para que você possa fazer isso de uma forma mais estruturada, tá? De uma forma que já foi testada, que já é bem difundida e que tem conceitos relacionados e digamos assim, evidenciados na literatura. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar é isso aqui. É mostrar esse caminho das pedras, que eu saio de um código-fonte, que normalmente está numa linguagem de alto nível, e levo para o código de máquina para ser executado. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente quer. E os compiladores vão servir somente para a linguagem de programação? Aí a gente pode ter essa seguinte discussão. Ó, um compilador, ele é um software que entende uma linguagem. O compilador, ele processa uma especificação, ou um programa, ou um modelo. Então, não é somente para programação que eu posso trabalhar com essa ideia de compilação. Eu posso pensar também, né, em possíveis linguagens que tenham uma tradução entre algo mais próximo do entendimento humano para algo mais, digamos assim, mais padronizado. Por exemplo, o SQL é uma linguagem de, em alguns momentos, de modelagem de banco de dados, outros momentos de consulta de banco de dados, e eu tenho uma forma de fazer as traduções dessa função em SQL para consultas que eu queira, ou para criação de tabelas, ou criação de procedures, ou criação de jobs. Então aí vai, eu tenho uma linguagem que me permita facilitar algo que está mais próximo do entendimento humano para algo que é mais próximo da execução do que eu quero para o meu computador, tá certo? Então, os compiladores eles vão se conectar com diversas áreas também da computação, né? E principalmente as linguagens de programação, a arquitetura de computadores, no momento em que eu tenho que fazer alocação de registradores para armazenar valores de variáveis, de tipos diferentes, né? A questão da teoria da computação, que é fundamental para descrever as linguagens, para formalizar as estruturas de cada código que vai ser aceitado, tá? Os algoritmos e a composição da engenharia de software no momento em que eu estou construindo um software quando eu faço um compilador. Tá? Então, essa é a motivação que a gente tem aqui da nossa disciplina de compiladores. Tá? Então, o que eu recomendo para estudar a disciplina? Bom, teoria, eu vou disponibilizar as aulas no YouTube. Tá? Eu já disponibilizei no plano de ensino o canal do YouTube, a playlist que vai ser, eu vou disponibilizar as aulas, tá? O livro-texto que a gente vai trabalhar é o livro do Dragão, conhecido também como Compiladores, ele é mais conhecido como o livro do Dragão do que Compiladores, Princípios e Técnicas, tá? Vocês conseguem verificar aqui na tela, tô com ele aqui, tá? Ó. Esse livro do Compiladores. Assim como eu mencionei lá em Inteligência Artificial, esse livro ele tem muito conteúdo relativo ao processo de compilação, tá? Aí vem também a arquitetura de computadores, vem várias técnicas avançadas de processo de compilação. Então, o que a gente vai fazer aqui também não seria possível trabalhar todo esse livro numa disciplina de compiladores a fundo. Então, o que a gente faz é um recorte do que seria mais importante para vocês entenderem de estrutura. Ok? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Bom, eu vou colocar no sistema acadêmico
tudo de forma organizada, o conteúdo, a aula e os slides. Eventualmente irei passar alguns exercícios para vocês, tá? E aí a gente vai ficar disponível durante o nosso horário de aula, que é terça de 15h30 às 17h30, terça e quinta, tá? Então como é que vai funcionar a logística? Eu irei disponibilizar a aula antes, né? Por exemplo, a aula de terça-feira eu vou disponibilizar de manhã. A aula de quinta-feira eu vou disponibilizar à noite. Ou, perdão, de manhã, na quinta de manhã. A aula de terça-feira na terça de manhã, a aula de quinta-feira na quinta de manhã. Você vai ter o período da aula para assistir, caso queira. Ou se você quiser assistir antes, você pode dizer, professor, eu preciso tirar uma dúvida sobre a aula tal. E aí eu vou estar disponível lá nessa sala do Meet, que eu já disponibilizei no plano de ensino, para que a gente possa tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E isso vai servir tanto para exercícios, para a teoria das aulas, como também para os trabalhos que eu vou pedir que vocês façam, tá? São 2 trabalhos práticos. Tá claro isso, pessoal? Essa logística? Tá? Então, quem já fez uma disciplina comigo de forma remota, não tem diferença, é a mesma, tá? Então, eu vou disponibilizar as aulas antes do horário, vocês podem assistir no horário e podem tirar dúvida, só peço que faça o agendamento comigo para facilitar a logística, tá? Porque às vezes eu tenho 2 alunos, 3 e as dúvidas são diferentes, então seria interessante eu marcar em horários diferentes, tá? Mas não empata. Se o aluno quiser verificar a dúvida de outro, também não tem problema, quiser argumentar, é algo que a gente vai trabalhar. Então, em suma, esses horários eles vão ser disponíveis para que a gente possa tirar dúvidas. As aulas vão sendo publicadas antes do horário pré-estabelecido, tá? Ok. Então, diante dessa situação, eu vou apresentar aqui o nosso plano de ensino para a disciplina. Eu já coloquei no SIGA tanto o plano de ciência da computação como o plano de engenharia de software, que, em tese, são os mesmos, a não ser pelo caráter da disciplina, que na ciência da computação é obrigatório, e na engenharia de software é optativa, tá? Lembrando que, como pré-requisito, a gente sempre necessita de linguagens formais e autômatos, tá? Mas, se você conseguir, através das aulas, entender, é perfeitamente possível se você não tiver feito essa disciplina, que às vezes é o caso de pessoas que vêm da engenharia de software, né? Mas que é possível fazer. E se precisar de uma fundamentação, a gente pode tentar, de alguma forma, tirar essas dúvidas, tá? Bom, então, a nossa primeira aula é essa, que eu vou disponibilizar com a gravação, lá no YouTube. E é basicamente a apresentação da disciplina e introdução aos componentes do compilador, que é o que eu vou já fazer aqui para vocês, tá? Então, em tese, o que a gente tem dos componentes de um compilador é basicamente essas fases, tá? Então, a gente tem aqui a primeira fase, que é a análise léxica, tá? Essa análise léxica, pessoal, ela vai necessitar de uma forte fundamentação teórica do conceito de linguagens regulares, né? Ou as linguagens do tipo 3 da hierarquia de Chomsky. Então, lembrando bem, o que a gente tem em linguagens regulares são as gramáticas lineares à direita e as gramáticas lineares à esquerda, tá? Que também são, digamos assim, grosseiramente conhecidas como gramáticas regulares. E ainda aí, desses fatores, a gente tem o conceito de expressões regulares e, finalmente, os autômatos finitos como reconhecedores dessas linguagens. Tá? Então, os autômatos finitos são os reconhecedores das linguagens regulares. As expressões regulares têm um aspecto denotacional, que é mais uma notação,
E as gramáticas regulares têm um aspecto geracional, que são capazes de gerar as cadeias, né, desse formato de linguagem regular. Mas o que acontece? O nosso código-fonte ele vai entrar na análise léxica. Essa primeira fase, que é a análise léxica, ela vai ser responsável por delimitar as unidades básicas de uma linguagem de programação, que é o que vocês vão ver aos poucos, conhecido como tokens, tá? Esses tokens, eles são basicamente estruturas que me permitem entender a menor unidade de uma linguagem de programação. Então, vamos deixar mais claro aqui, ó, um exemplo do que seria um token. Suponha que você está na linguagem Java e escreve int a ponto e vírgula. Na hora que você faz a leitura desse código, em algum momento, o que o teu compilador vai ter que fazer? Ele vai ter que reservar um endereço para a variável que tem o nome a na memória do tamanho de um inteiro, tá? Então, isso aqui deve ser processado inicialmente na análise léxica. Então, aqui o nosso analisador léxico vai retornar para a próxima fase algo dizendo o seguinte, olha, aqui eu tenho uma string, né? Um lexema que requer a ideia do nome inteiro. Aqui eu tenho um A que cai dentro de um padrão que é conhecido como identificador. Tá? E, finalmente, eu tenho um ponto e vírgula, que é um padrão exclusivo da linguagem. Então, à medida que eu faço a leitura de todo o meu código, eu tenho que começar a encontrar essas estruturas aqui para mandar para a próxima fase, tá? Então, essas estruturas aqui que eu vou mandar para a próxima fase, elas vão me auxiliar, tá? Na análise sintática. A análise sintática, ela fica constantemente requisitando os tokens da análise léxica. Então, a análise léxica também é conhecido como um scanner do código-fonte. Ela faz uma validação completa do meu código-fonte. E a análise sintática, ela resolve a sintaxe. Tá? Então, o que acontece? Quando eu estou aqui na minha análise sintática e eu digito int a ponto e vírgula, ele vai chegar aqui nessa análise e vai dizer, opa, está tudo certo na linguagem Java. Mas vamos supor agora que eu tivesse digitado a int ponto e vírgula. Esse erro aqui é um erro na sintaxe da minha linguagem, é um erro na estrutura, é um erro na forma que as palavras são compostas. Então, aqui eu tenho a minha análise sintática e aí eu tenho um erro sintático. É ela que é responsável por gerir isso. E a análise sintática, pessoal, ela é fundamentalmente baseada, né, é fundamentalmente orientada pelas linguagens livres de contexto. Tá? Essas linguagens livres de contexto, aí a gente tem a teoria associada, né, que são as gramáticas livres de contexto, com o aspecto geracional e os reconhecedores, que são os autômatos de pilha. Para a gente implementar uma análise léxica, né, a fase de análise léxica, a gente tem que ter essa fundamentação. E, lógico, com algumas particularidades que a gente vai apresentar. Para a gente implementar a análise sintática, a gente tem que ter, dentro do nosso algoritmo, uma definição bem clara desses conceitos. Tá? Isso aqui, autômato de pilha, é o nosso reconhecedor. Mas a gente precisa
gerar uma saída da análise sintática. E a saída dessa análise sintática é uma árvore que a gente vai chamar de árvore sintática, tá? Nessa árvore sintática, a gente tem uma composição em termos de árvore, e aí vem aquela história que eu falei da estrutura de dados, né? Que me permite fazer o próximo passo, tá? E aí o próximo passo, pessoal, é o que a gente chama de análise semântica. É o sentido do código. Então, lembrando, lá no meu código, olha, eu fiz int A, beleza, ele passou aqui no conjunto de tokens, eu cheguei na análise sintática, esse conjunto de tokens está bem formado, então, supondo agora que eu continuo com o int A, beleza, passou aqui na análise sintática, só que vamos supor que agora, na análise semântica, eu tivesse int A ponto e vírgula, e aí eu fizesse agora A recebe boa tarde. O que acontece aqui? Não faz sentido, né? Semanticamente, reservar um espaço de memória do tipo inteiro, em que eu vou esperar o número e atribuir um nome boa tarde. Isso aqui é um erro sintático? Não. É um erro léxico? Não. É um erro semântico. E quem vai tratar o erro semântico é o nosso próprio analisador semântico, tá? Aí você pode pensar, professor, as linguagens livres de contexto, elas conseguem tratar a semântica? Ora, se eu já estou dizendo livre de contexto, é porque eu não tenho um contexto associado. O que é o contexto? O contexto é, olha, se eu tenho um A que foi definido anteriormente como inteiro, ele não pode receber uma string. Então, eu preciso de um contexto associado para definir a minha linguagem. Aí você, conhecendo a hierarquia de Chomsky, você vai pensar o seguinte, olha, essa aqui é o tipo 3, essa é o tipo 2. Sabendo que eu vou aumentando a minha complexidade de problema, eu vou pensar o seguinte, olha, o analisador semântico, eu vou usar uma linguagem sensível ao contexto, né? Só que aí que a gente trava em termos de complexidade. Nós não usamos uma linguagem sensível ao contexto porque seria muito complexo para definir uma linguagem de programação usando essa estrutura de reconhecimento. E a gente precisa de performance, a gente precisa de velocidade para compilar um programa. Então, a análise semântica não é regida por uma linguagem livre de contexto. E aí a gente tem que estudar estratégias para tratar os diversos aspectos da semântica. Então, em termos de semântica, pessoal, a gente tem definição de função, o retorno do tipo de variável, a gente tem o escopo de uma variável, então tem diversos assuntos que devem ser discutidos e estratégias para que a gente possa estabelecer a semântica de uma linguagem de programação. Ok, essas primeiras fases, elas são conhecidas também ou agrupadas como fases de análise. Ao passar dessas 3 primeiras fases, o teu código ele já está definido em termos de compilação. Então, se eu passo dessas 3 primeiras fases, os meus erros em termos de compilação não são problemas. Ele já vai ser computado. Só que aí vem a nossa fase posterior, que é a fase de síntese. E aí, a partir da análise semântica, a gente gera uma árvore conhecida como semântica. Essa árvore semântica, ela entra na parte de geração de código intermediário, tá? Então, aqui nessa fase de código intermediário, eu vou utilizar estratégias como T-code ou ainda código
de 3 endereços para amenizar o código-fonte, que normalmente está em alto nível, para um código-fonte que está aqui, digamos assim, no nível intermediário, tá? Então, eu vou utilizar estratégias que me deixam num código mais próximo da linguagem de máquina aqui na geração de código intermediário. E logo em seguida, eu tenho uma fase que é opcional, que é a geração, otimização de código intermediário. Essa fase é opcional, nem todos os compiladores utilizam, tá? Que na realidade é aplicar estratégias para que eu possa diminuir o número de instruções que foram geridas pelo código de 3 endereços ou pela estratégia do P-Code. E, finalmente, eu tenho o último ponto, que é geração de código. Que aqui vai ser o meu executável, tá? Então, basicamente, são esses os processos que a gente tem na linguagem, tá? E o que a gente vai estudar dentro da disciplina. Agora eu quero só dar uma informação que é fundamental, tá? Que eu não posso esquecer, é que todas essas fases que eu mencionei aqui, elas têm auxílio de uma estrutura fundamental, tá? Que é a estrutura da tabela de símbolos. Então, essa tabela de símbolos, ela se comunica com todas as fases do meu processo de compilação. Então, na realidade, a função dela é prestar suporte para qualquer informação que eu necessite, de maneira que eu gere o meu código executável na máquina de forma correta, tá? Então, a tabela de símbolos, ela gira em todas as fases e todas as fases têm acesso a essa estrutura. Então, basicamente, a tabela de símbolos vai ser responsável por dizer, olha, o A, aqui no analisador semântico, ele foi definido como inteiro, lá no meu analisador léxico. Então, eu já sei que ele espera uma variável do tipo inteira, né? Ou uma expressão do tipo inteira. Tá certo? Então, a tabela de símbolos vai ser responsável por dizer o seguinte, olha, eu tenho uma função que tem uma variável x e no meu main eu também tenho uma variável x, mas ele vai saber qual escopo essa variável x está presente no momento da execução da geração do código. E assim sucessivamente, tá? Então, isso tudo, pessoal, é a estrutura da nossa disciplina. E aí a gente vai particionando as aulas de acordo com cada fase, iniciando na análise léxica, na sintática, semântica, geração de código, até o final do executável, tá? Obviamente, alguns aspectos relacionados ao processo de compilação vão ser introduzidos, né? Como, por exemplo, a questão da JVM, que é uma forma de compilação, compilador de uma passada, essas questões que envolvem a arquitetura na construção de um compilador. Mas, fundamentalmente, esse é o conteúdo da nossa disciplina, tá? Então, sabendo disso, alguma dúvida, pessoal? Até aqui vocês estão me ouvindo bem? O Wesley havia perguntado, será somente remoto, não há necessidade de ir à sala? Wesley, em princípio, eu vou disponibilizar as aulas, eu já inclusive recebi feedbacks de alunos que diziam que a aula dava para entender bem, tá? Então você vai assistir às aulas e é o que eu falo sempre é a maturidade para você assistir. Não é obrigatória a presença na sala de aula, mas é recomendado caso você tenha alguma dúvida com relação ao conteúdo, tá, Wesley? Então é só agendar, a gente marca o horário lá na sala, eu vou estar sempre com prioridade para vocês. Raramente vai acontecer algum problema para eu não estar nesse horário nas aulas, né? Que eu não posso estar disponível, mas eu tenho sempre prioridade para vocês. E aí a gente tira eventualmente essa dúvida, tá? Mas aí eu vou colocando as aulas sempre antes para que vocês possam estudar. Pessoal, deu para entender um overview geral aí do que a gente vai trabalhar na disciplina?
Deu para captar aí mais ou menos? Henrique, ok. Pronto, o João Vitor deu certo. Então agora eu vou só explicar como funciona a separação desse overview em aulas, né? Então, nessa primeira aula é isso que a gente acabou de comentar. Aí a gente vai ver um pouco sobre as questões das linguagens formais e a linguagem de programação, tá? E aí vai começar a pensar nas linguagens regulares, na aula 3, 4 e 5, para entender o nosso analisador léxico, né? Que é a identificação daquelas estruturas que eu falei, que são os tokens, entender o que é um lexema, né? E como é que eu vou reconhecer padrões a partir dessas linguagens regulares. E aí a gente foca no analisador léxico até basicamente a nossa aula 9, tá? E aí eu vou passar para vocês a implementação do trabalho prático, que é montar um analisador léxico, ok? E aí, à medida que eu passo o trabalho 1, eu dou um prazo para que vocês possam fazer e me apresentar, e já funciona como uma nota, tá? Depois, nas aulas 10, 11, 12 e 13, a gente vai focar na análise sintática, tá? Então, pessoal, a análise sintática, ela é o conteúdo mais ou menos de 60% da nossa disciplina, tá? Aqui é o que é o mais complexo, eu acho, dentro do processo de compilação, tá? Então a gente vai ter muitas aulas para trabalhar esse processo de análise sintática. Até porque nós temos duas estratégias bem claras na literatura, que é uma estratégia que a gente chama top-down, ou seja, a gente começa analisando a partir da cadeia inicial do processo da gramática até as folhas na árvore, e nós temos a análise bottom-up, que eu já venho das folhas da árvore até chegar na minha raiz. Tá? Então são estratégias diferentes, algoritmos diferentes para fazer análise sintática. Então a gente perde muito tempo com isso. E aí o nosso segundo trabalho é implementar um analisador sintático, tá? Que também vocês vão ter tempo para essa implementação. Aí, fundamentalmente, a gente vê a parte de análise semântica e vê a parte de geração de código intermediário. Dificilmente eu vá conseguir chegar em código de máquina efetivo, tá? Às vezes eu consigo na disciplina, mas no aspecto remoto é muito difícil. Se a gente conseguir, dependendo da carruagem, eu vou colocar. Caso contrário, a gente foca lá até o código intermediário. Até porque, pessoal, o código intermediário, com essa estrutura, você pode, a partir desse código intermediário, montar o seu código de máquina com as máquinas que já estão disponíveis aí para você fazer isso. Então, é importante que você entenda até o código intermediário, tá? Depois do código intermediário, você já tem muitas estruturas que te permitem pegar esse código e gerar o código de máquina de forma automática, né, de forma direta, para um conjunto de máquinas de arquiteturas bem estabelecidas. Então, eu acho que até o código, geração de código intermediário, é fundamental que a gente vá, tá? Ok, então, aí a gente tem essa segunda avaliação. Lembrando, quem fez disciplina comigo, a avaliação, normalmente eu dou um prazo de 48 horas para você fazer, tá? Então, aqui nessa disciplina não vai ser diferente. Videoaulas disponibilizadas no YouTube, tá aqui a playlist que vai diretamente para a parte de compiladores. Aqui está a sala do Meet, se você quiser tirar alguma dúvida, tá? Lembrando que não é obrigatório estar presente toda a aula dessa sala, mas se você sentir dúvida ao tentar assistir a aula no YouTube, recomendo que entre em contato comigo e, professor, eu estou precisando tirar uma dúvida, eu vou na sala e vou tirar essa dúvida que você tiver, tá? Ou você ou um grupo de alunos, não tem problema. E aí, o nosso sistema de avaliação. A AP1 é a AV1 mais o trabalho 1, a AP2 é a AV2 mais o trabalho 2. Em tese, é AP1 mais AP2, AV1 mais AV2. Então, aliás, as duas avaliações mais a soma dos dois trabalhos dividido por 4. Né? É a mesma ideia. Então, cada trabalho tem o mesmo peso, cada avaliação tem o mesmo peso dos trabalhos. Então, soma tudo, divide por 4.
E aí as regras permanecem da universidade, né? Média final, se você precisar, ele tem que fazer a prova final e assim sucessivamente. Biblioteca recomendada, tá? O Livro do Dragão, eu acho que esse é o principal. Eventualmente, se eu precisar utilizar algum outro livro, tá? Acho muito difícil, eu aviso para vocês, tá? Mas, em tese, é isso, pessoal. Ficou alguma dúvida com relação ao mecanismo que a gente vai trabalhar? Bom, então quem fez disciplina comigo, a logística é a mesma desde os outros semestres, tá? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Então, a gente encerra por aqui, tá certo? Eu vou disponibilizar já essa aula lá como a primeira no YouTube, ok? E caso vocês queiram entrar em contato, pode me mandar um e-mail, não tem problema nenhum. Essa vai ser a nossa primeira aula no YouTube. A próxima aula eu já vou disponibilizar na quinta de manhã, e aí a gente segue essa rotina de aulas e possíveis dúvidas, tá? Com relação à frequência, em algum momento eu vou passar atividades, peço para vocês resolverem, conta como frequência. Quando eu não cobrar atividade, eu não vou ter problema com relação às aulas, eu vou assumir que vocês assistiram e que estão participando, tá? Só o que eu peço é maturidade realmente de vocês para que vocês possam entender o conteúdo minimamente. Ok, pessoal? Alguma dúvida mais? Tudo certo? Beleza, então, quero desejar a vocês aí um bom semestre. Não entendi, Henrique, você colocou por e-mail? Qualquer dúvida por e-mail, tá? Qualquer dúvida por e-mail, sem problema algum. E espero que a gente tenha um bom semestre aí, saúde para todos, tá? Então vamos que vamos. Vocês estão liberados já.